Em 2016, a DC dava início ao Rebirth, evento que reiniciava algumas de suas histórias, mas mantendo alguns elementos do cânone anterior. Entre as novidades que chegavam, tínhamos novas origens a personagens já conhecidos, entre eles, o Flash. Apesar de o nome remeter a Batman Ano 1, Flash Ano 1 é uma HQ com um propósito um tanto diferente. Essa nova origem do Flash visa trazer uma nova abordagem para o herói, ao mesmo tempo que mantém velhos conceitos. Então, sem muita enrolação, pega uma chocolatada aí e vamos nessa. Logo de início, a história já nos mostra parte da relação do herói com sua mãe. Esse que é um ponto muito importante nas histórias do herói, em qualquer que seja a mídia. E logo nesse comecinho, vemos Barry lendo alguns quadrinhos da sua mãe. Entre eles, um que faz referência direta a Jay Garrick, o primeiro Flash. A história então salta 15 anos no futuro, onde vemos um Barry Allen já adulto, trabalhando como cientista forense da polícia de Central City. Enquanto Barry trabalha na cena de um crime, vemos a aparição de mais um ponto crucial nas histórias do herói, Iris West. Nessa história ela é uma repórter que está sempre tentando conseguir um furo de reportagem com Barry, mas o herói é sempre muito tímido e nunca consegue conversar muito bem com ela. É tipo você que está vendo esse vídeo e não toma iniciativa para conversar com a moça que gosta. O amigo de Barry até o aconselha a chamar Iris para o encontro, mas o cientista afirma não ter tempo para isso, está muito ocupado para romances. Logo descobrimos que a ocupação do herói se tratava da tentativa de provar a inocência de seu pai, acusado de matar a mãe do herói. A morte da mãe do Barry é a base de tudo que o personagem faz e é. Apesar das dificuldades de Barry com encontros, Iris o convida para um, bem no momento exato em que o herói é atingido por um raio que se mistura a alguns elementos químicos, clássico da origem do herói. Barry então fica em coma por 4 meses, e assim que acorda o personagem já utiliza e descobre seus poderes. Enquanto tenta entender o que aconteceu e descobre seus poderes, Barry vai fazendo alguns testes em sua velocidade, e logo o personagem percebe que precisa mudar de calçados. Sério, ele ferra com muitos pares de tênis. Para prevenir isso, ele utiliza um material à prova de fogo que foi desenvolvido pela Unitech. Sim, isso é uma referência óbvia ao Batman. Aos poucos, Barry vai descobrindo seus poderes, como poder atravessar objetos, fazer redemoinhos com os braços, até que em um de seus testes o herói tenta descobrir sua velocidade máxima, o que acaba fazendo com que ele viaje no tempo. Sim, o Flash adora fazer isso, até quando é sem querer. Barry vai parar em uma Central City no futuro, um tempo onde a cidade é dominada por alguém conhecido como Rei Tartaruga. Quando Barry vai ser capturado pelos servos desse rei, o herói é salvo por ninguém mais ninguém menos que ele mesmo. Mas é um Barry mais velho, mais experiente, que já viu tudo que o jovem Barry ainda vai viver. O Barry mais jovem fica bem desnorteado e não entende muito bem o que está acontecendo. Então o Barry mais velho explica que eles são conhecidos como Flash, o homem mais rápido do mundo, com um futuro muito bom pela frente, algo que esse jovem Flash precisa viver. E que se encontrar com a versão mais jovem sua, é um ciclo que o herói ainda não quebrou. O velho Barry tenta não dar muitas informações sobre o futuro, sabe como é, viagem no tempo tem suas complicações. Mas ele cita nomes importantes como Wally e Wallace, futuros Kid Flash. O futuro Barry explica que a cidade está envolvida por uma barreira energética, que drena qualquer vestígio de velocidade. Nada entra ou sai da cidade. O nome da barreira é o Casco. E sim, a HQ vai fazer muitas dessas piadas com o nome do vilão. E falando em vilão, logo ele nos é apresentado. O Tartaruga é um vilão que rouba a velocidade e energia da cidade e das pessoas. Inicialmente ele era um vilão que ninguém levava a sério, até que um dia ele venceu o Flash e a cidade caiu sob o comando do vilão. E por mais que outros heróis tenham tentado vencê-lo, ninguém consegue passar pelo Casco. Durante a apresentação do vilão, vemos ele matando alguém porque queria a velocidade que o coração da pessoa batia ao estar com medo. Isso é bem sinistro. A dupla de Barrys vai até o ninho do Tartaruga. Lá eles derrotam alguns capangas e vemos uma demonstração do quanto o Barry do futuro é poderoso. Lá eles vão até uma esteira cósmica, um artefato que permite que se viaje no tempo, mas escolhendo o momento exato para onde quer ir. O Barry do futuro então manda o jovem Barry de volta, mas antes lhe dá 2 avisos. Nunca esqueceu o que sua mãe lhe dizia e dizer sim a Iris da próxima vez que vê ela. E você aí, segue a dica, pô, vai dar um rolê com a moça que você curte, cara. Barry volta para o seu tempo e assim que volta ele desiste dos seus poderes. Mas não consegue esquecer daquele futuro e fica pensando como pode evitá-lo e se tornar alguém como seu eu do futuro, tão confiante e tão heróico. Barry decide ir ao encontro com Iris, e assim que avista a moça, ele começa a ensaiar o que vai dizer, igual vocês sabem quem. Mas o personagem leva um susto ao ver um carro de polícia passar, o banco da cidade estava sendo assaltado. Barry decide deixar aquilo nas mãos da polícia e ir em direção ao encontro, mas por mais que Barry corra, o futuro logo chega até ele, pois o velocista percebe que quem está atacando o banco é o Tartaruga. O herói fica em dúvida do que fazer, mas ao ver a Iris em perigo, ele imediatamente age para salvá-la, dando os primeiros passos para se tornar o herói que nós conhecemos. O tempo parece parar. Somente Barry e o Tartaruga estão presenciando um embate entre eles. Barry subestima o vilão e tenta atacá-lo, mas os poderes do Tartaruga sobrepõem o de Barry. O Tartaruga vai conseguindo lidar facilmente com Barry, até que o herói tenta atravessar uma parede, e assim como a última vez que o herói tentou fazer isso, a parede explode, fazendo com que o vilão se distraia e faça o tempo acelerar novamente, fazendo com que logo o vilão seja detido pela polícia. Contando com bons poderes e um pouco de sorte, podemos dizer que Barry sai vencedor do embate. E assim que se recupera, o herói logo vai até Iris e eles parecem se dar bem, o que dá coragem para Barry até chamá-la para jantar.
Vemos então uma passagem de tempo onde Barry começa a viver mais, a aproveitar cada segundo, com amigos, com Iris. O herói começa a ser mais ativo como Flash, até deixando sua marca em alguns locais. E apesar das coisas estarem indo bem, Barry ainda tem uma preocupação com aquele futuro. Um dia Iris vai até o apartamento de Barry e as coisas esquentam um pouco, se é que me entende. Mas logo ela recebe um chamado sobre uma matéria que está escrevendo, fazendo com que ela vá de encontro até um criminoso para tentar uma confissão ou uma espécie de entrevista. Mano, ela simplesmente vai entrevistar o bandido, o que por si só já não faz muito sentido, já que ela simplesmente aborda o cara na rua. Mas para piorar a situação, o criminoso que usa um óculos igualzinho ao Capitão Frio, já que fazem parte da mesma turma, o vilão até faz uma rápida aparição, e está cometendo um assalto no exato momento em que Iris aparece. Sério. E para piorar, tem guardas próximos. Eu não consigo entender nada dessa cena. Mas voltando à história, Barry fica pensativo sobre Iris ter dito que a cidade precisa de esperança. E também reflete sobre ter deixado alguns casos de lado. Entre eles, um que leva diretamente para Clive York, bandido que Iris foi entrevistar. Então o óbvio acontece. Com eles fazendo tantas perguntas idiotas e praticamente acusando o York, o bandido puxa uma arma e dispara várias vezes e em várias direções diferentes. Por sorte, Barry estava presente e consegue salvar a todos e prender os vilões. E então o herói volta para casa. Só tem um probleminha nisso aí. Uma das balas acertou o peito do herói. O que é bem estranho para um velocista, mas meio compreensível para um iniciante. Mas ainda assim é uma ideia que não me agrada muito. A bala se aloja perto do coração de Barry, e ele já precisa ser rápido se quiser se salvar. Ele precisa vibrar sua mão e retirar a bala, mas sempre que o herói faz isso, ele acaba explodindo o objeto em que tenta atravessar. E para piorar sua situação, Iris chega na casa dele bem na hora. Enquanto ela conta sobre o que aconteceu, o herói tenta se salvar. Como esperado, tudo termina bem, e ele e a Iris ficam bem. Um dia Barry decide ir visitar o Tartaruga. O herói ainda tem um certo receio com aquele futuro. E então descobrimos a origem do vilão. Ele era um cientista. Enquanto tentava entender uma energia misteriosa que fazia o universo avançar, algo dá errado e o laboratório explode. Os efeitos dessa explosão deixaram o vilão muito mais velho e muito mais lento. A explosão desacelerou o homem. O problema é que logo ele percebe que não morria. Enquanto tentava entender mais sobre aquela energia, ele acabou ficando obcecado e matou todos os integrantes da sua família, aprendendo assim que podia drenar a energia das pessoas. Quando drena energia, o vilão fica com uma aparência mais normal, mas isso não dura muito. O assalto que ele tentou cometer era para arrecadar fundos para essa pesquisa, mas o Flash o impediu. Quando Barry questiona por que o vilão revelou tudo isso, o homem afirma que fez porque eles possuíam uma ligação, revelando que sabia que Barry era o Flash. O herói fica muito confuso, desestruturado e sai de lá o mais rápido possível. O herói fica obcecado em tentar prever o que o vilão planeja e tentar impedir aquele futuro. Nesse momento, Iris chega e conversa com Barry. Ela percebe que o herói está bem estranho, muito assustado com o futuro. Ela até afirma que não dá para controlar o futuro e que Barry está muito estranho. Apesar de um momento de briga entre eles, Iris pede que Barry se abra sobre o caso da sua mãe. Mas bem nessa hora uma explosão acontece na cidade, deixando todos em pânico. E para surpresa de Barry, essa explosão era a chegada do Rei Tartaruga, vindo na esteira cósmica e trazendo o futuro Flash como refém. O Flash do presente não consegue acreditar no que está acontecendo. O futuro que ele tanto evitou veio até ele. O Tartaruga exige que Barry apareça e veja sua versão mais velha morrer. Enquanto Iris vai até Iron Heights atrás de respostas, Barry parte para salvar seu futuro eu. Mas o Rei Tartaruga acerta Barry com tranquilidade. O herói ainda é muito precipitado, e apesar dos esforços de Barry, nada parece funcionar. O Rei Tartaruga já viveu esse embate, sabe tudo que Barry vai fazer e até mesmo dizer. Ainda assim, o jovem Barry consegue salvar o velho Flash e fugir. Algo que a população da cidade não entende, pensando que o herói os abandonou. O Barry do presente decide voltar ao local onde tudo começou, o laboratório onde foi atingido. Lá descobrimos que o velho Flash está morrendo. O Rei Tartaruga drenou a velocidade dele e planeja roubar a do jovem Flash também. O Tartaruga quer desacelerar o tempo e estabelecendo uma conexão entre o presente e o futuro, afetando até mesmo o multiverso. O velho Flash já não tem mais esperanças e acredita que não tem mais o que fazer, a não ser fugir e aceitar. Antes de morrer, o velho Flash pede que o Barry do presente conte sobre o primeiro encontro com Iris, para relembrar. Enquanto fala disso, Barry do presente se enche de esperança novamente e decide ir atrás do Tartaruga. Porque é isso que heróis fazem. Então, relembrando o conselho da sua mãe, Barry leva consigo seu clássico anel e parte na direção do vilão, vestindo pela primeira vez o seu clássico traje, começando assim sua consolidação como herói. Mas para surpresa de Barry, ao chegar no local, descobre que terá de lutar com dois vilões, o Tartaruga do presente e o Rei Tartaruga. Enquanto Barry lutava contra os dois tartarugas, Iris foi levada até o mesmo local pelos capangas do vilão. Lá ela consegue se desvencilhar deles e decide agir também, se inspirando na atitude do Flash de não desistir. O que faz jus à fala dela numa cena anterior, onde ela afirmava que a cidade precisava de esperança. E nessa cena, Barry acaba gerando isso na Iris.
A população da cidade havia sido algemada pelos vilões, mas com a ajuda de Iris, eles são soltos e agora podem reagir e ajudar o herói. Barry fala que ele não é igual ao vilão, agora já não possui mais medo. Ele parece muito mais heróico agora, me lembrando a atitude inicial da sua versão mais velha. A população então decide ajudar o Flash, destruindo a torre onde seria feita a barreira energética do Tartaruga. Enquanto Barry é acertado pelo Rei Tartaruga, o Tartaruga do presente decide atacar Iris. E em um momento onde Barry se sente com medo, impotente e até lembra momentos difíceis como a morte da sua mãe, ele decide fazer como a população da cidade e enfrentar o mal. Barry vai de encontro à rajada do Rei Tartaruga, rajada essa que roubaria a velocidade do herói. Por ver que Iris é como uma heroína, luta sem medo para ajudar as pessoas e perceber que ter ela em sua vida lhe dá esperanças de uma manhã melhor, o Flash decide ir de encontro ao medo, decidido a mover o tempo e espaço pela mulher que ama. Gera num momento curioso onde o uniforme do herói fica amarelo, e então ele explode em esperança, gerando uma explosão de velocidade que rompe o casco do Tartaruga e desconecta o passado do futuro. Os vilões não conseguem entender como Barry não perdeu sua velocidade. O herói então parte em direção aos vilões, que tentam se proteger com uma espécie de barreira, mas Barry é muito rápido o suficiente para sentir que está ligado a todos na cidade, acelerando o tempo e espaço em alguns segundos e levando todos para o futuro com ele, menos o Tartaruga. E essa cena, essa explicação de mover todos alguns segundos no tempo é absurdo pra caramba, mas eu confesso que eu acho um momento assim muito foda, muito típico de quadrinhos, tá? Assim, o herói escapa do paradoxo, apagando o Rei Tartaruga e, consequentemente, sua versão mais velha, trazendo novamente paz e esperança para Central City. Já como Barry, o herói leva o Tartaruga do presente para a prisão novamente, o que deixa Iris orgulhosa, por saber que ele também não fugiu. Ela obviamente não sabe que ele é o Flash. Depois de uma boa passagem de meses, vemos a cidade celebrando em um dia festivo. Em 11 de fevereiro, Central City comemora o dia do Flash. E apesar da vitória, Barry ainda tinha algumas coisas a resolver. O assassinato da sua mãe, a prisão injusta do seu pai, a insegurança de fraquejar no futuro como seu futuro eu. Mas tudo isso some com a chegada de Iris. Ela é como se trouxesse luz na vida do herói. E Iris não está sozinha. Ela traz consigo seus sobrinhos, o Wally e o Wallace. Coincidência interessante, né? Barry descobre que o Wally é presidente do fã-clube do Flash, e Barry diz conhecer o herói. E a HQ termina com um herói muito diferente de como começou, muito mais otimista e tranquilo com o futuro que tem a trilhar, pois agora ele é o Flash, o homem mais rápido do mundo. Flash Ano 1 é uma HQ que eu li há uns anos atrás e que eu confesso que curto bastante. Ela é uma história que reconta a história original do Flash, adicionando alguns elementos, mas sem mudar o material base. Gosto como a HQ traz o Tartaruga, que também era o vilão da história original. Apesar de eu achar ele um vilão meio esquecível, ele tem um poder interessante e eu gostaria de ter visto mais dele. Eu gosto também de como a história trabalha bem o Barry, que começa a história sendo alguém muito seguro, negativo, muito focado no trabalho, que mal vive a sua vida, e vive preso ao seu trauma. Mas no decorrer da história a gente vê esses dilemas sendo trabalhados, e o herói tem uma evolução muito interessante e muito divertida de acompanhar. Se você busca começar a ler histórias do Flash e não sabe por onde, Flash Ano 1 é um ótimo ponto de partida. História divertida, com um arco fechado, mas que você pode ir atrás de mais desse universo sem muitos problemas, e com uma boa arte, mas que acima de tudo respeita e enaltece a essência do herói.